Eu entrevisto o deputado Carlos Zaratini, do PT de São Paulo. Ele é líder do PT na Câmara Federal e presidente da Frente Parlamentar da Defesa Nacional. O tema dessa nossa conversa é sobre a tentativa de privatizar o satélite brasileiro das Forças Armadas. Eu entrevisto o deputado Carlos Zaratini, do PT de São Paulo. Ele é líder do PT na Câmara dos Deputados e presidente da Frente Parlamentar da Defesa Nacional. O deputado Zaratini entrou na Justiça para impedir a privatização do SGDC, o satélite geoestacionário que servirá às Forças Armadas e que esse governo golpista pretende vender a empresários privados. Como será a privatização, deputado? Olha, esse satélite é um satélite que o Brasil construiu com o objetivo de, em primeiro lugar, resolver o problema da segurança das comunicações das Forças Armadas. Né? Porque, você sabe, todo mundo sabe, em 1998, o Fernando Henrique Cardoso privatizou a Embratel e privatizou junto o satélite que a Embratel tinha, que fazia essa comunicação das Forças Armadas. Então, até agora, a comunicação do Brasil, de segurança nacional, é feita por um satélite mexicano. Do Slim? Do Slim, né? Do Carlos Slim. E que também aqui no Brasil é dono da NET. Dono da NET. E segundo a revista Forbes, é o homem mais rico do mundo. Portanto, devemos ao seu Slim a possibilidade de as Forças Armadas brasileiras se comunicarem, obra e graça do presidente Fernando Henrique Cardoso. Exatamente. E a segunda coisa que seria resolvida por esse satélite seria exatamente a possibilidade de nós termos a internet banda larga atingindo todo o espaço geográfico brasileiro. O que acontece agora? Quando o satélite fica pronto, é importante dizer também que foi feita uma associação da Telebrás com a Embraer para que esse satélite fosse produzido. Foi produzido na França, num contrato com a Thales, que é uma empresa francesa. E esse satélite, durante o governo Dilma? Durante o governo Dilma. Foi contratado no governo Dilma, produzido e terminou agora. Né? E o satélite agora, o governo anuncia que será privatizado exatamente a parte da internet banda larga. Ou seja, vai passar para o controle de uma empresa privada. Então, nós gastamos 2 bilhões e 200 milhões de euros, né? E isso agora está correndo o risco de ser entregue a uma empresa privada e provavelmente voltarmos a estaca zero. Quer dizer, depois de todo esse esforço, toda essa batalha de reestruturar a Telebrás, que você sabe é uma empresa que praticamente ficou fechada durante todo o período da privatização, foi reestruturada para cumprir essa função no governo da Dilma. De administrar o satélite? Não só o satélite, mas de administrar o Plano Nacional de Banda Larga. Né? O satélite é uma parte desse plano. E uma situação democrática, porque permite que muitos provedores possam funcionar no Brasil através de uma infraestrutura pública de comunicação, que é exatamente a infraestrutura do satélite. A parte referente às Forças Armadas, isso o governo Temer pretende vender também? Olha, nós não sabemos exatamente o limite do que está colocado à venda, né? Mas, veja bem, tem a operação do satélite. O quanto da operação do satélite vai ficar pública, o quanto da operação do satélite vai ficar privada. Então, nós corremos esse risco também. E como é que seria, na prática, efetivamente, feita a privatização? Haverá um leilão? Quais são as condições desse leilão? Quem é que ganha o leilão? Como? O leilão é exatamente pela maior oferta, que é como feito atualmente por esse governo, né? Quem paga mais ao governo, que também o governo tem um objetivo arrecadatório, né? Isso. Ele quer fechar o caixa. Então, para isso, quem pagar mais, leva. Mas também nós não sabemos ainda exatamente essas condições, quer dizer, ainda não está divulgado o edital. Nós estamos tratando de barrar os primeiros passos do edital, né, que são divulgação das intenções, enfim, uma série de iniciativas que vêm sendo tomadas. E é uma situação em que, veja bem, a Telebrás obteve o direito de colocar esse satélite no ar, porque também a Telebrás é uma empresa pública, mas é uma empresa, ela teve que
ter uma autorização da Anatel. Essa autorização foi praticamente gratuita, foi um preço muito baixo, e agora vai ser dado sem ter disputado, sem ter feito nenhum esforço, uma empresa privada vai se aproveitar desse satélite, que é um satélite público, né? Feito Então, com recursos públicos. Se eu entendo bem a sua explicação, a Telebrás, que é uma empresa pública, recebeu da Anatel o direito de explorar o satélite. Exatamente. E agora, não satisfeita com essa propriedade, ela vai privatizar, vender esse direito de explorar o satélite, portanto, disseminar, segundo o interesse público, a banda larga no país. Ou seja, eu tenho, mas não tenho, não quero, vou vender. É essa a atitude da Telebrás. É essa atitude e que coloca em risco o Plano Nacional de Banda Larga, porque, veja bem, o Plano Nacional de Banda Larga, o objetivo dele é democratizar o acesso à internet, né? É permitir que pessoas que estão em regiões mais distantes, mas não só elas, todas as pessoas, mesmo dos grandes centros, e a gente sabe aqui a dificuldade, você pega aqui em São Paulo, Parelheiros não tem banda larga, né? Parelheiros você tem várias regiões que não têm acesso ao fio e nem ao satélite, a algum tipo de comunicação por outro caminho. Então, o que acontece? Esse plano visa abrir a todos essa possibilidade. Consequentemente, acesso ao conhecimento, acesso a operações financeiras, enfim, um conjunto de benefícios que a comunicação permite. Quem pode vir a se beneficiar dessa privatização? Olha, da forma como está colocado, empresas que sejam nacionais ou internacionais vão poder participar, disputar sem nenhum compromisso com o interesse nacional. E isso que nos preocupa, porque essa exploração da internet, banda larga, pode ser restrita, pode ser para aqueles setores onde é mais lucrativo, que é assim que vem funcionando. E era assim, contra isso que a Dilma fez esse projeto. Então, nós podemos retroagir na questão da banda larga. Não existe, porém, a possibilidade de este governo, ainda que este governo, estabeleça alguns critérios. Não, você pode participar desse leilão, mas se você ganhar, você terá que levar a banda larga aos locais tais, tais e tais. Não existe essa possibilidade? Olha, nós não temos visto nenhuma ação do governo em nenhum campo com essa visão democratizadora, né? Agora mesmo nós vimos aí a aprovação de uma medida provisória em que o governo permite às operadoras ferroviárias prorrogar os contratos, né? Operadoras que eles não incluíram nesse contrato o chamado direito de passagem, ou seja, que determinados produtores rurais, por exemplo, produtores agrícolas, possam ter a sua própria empresa de transporte e utilizar a via férrea. Isso baratearia imensamente o frete ferroviário, mas o governo não quis permitir isso. Então, você vê que não tem uma ideia, uma concepção de democratizar o Estado, de baratear os custos. É interesse dos monopólios e não interesse da população. Qual analogia que o senhor faria entre essa tentativa de privatizar o satélite geoestacionário e permitir a utilização multinacional da base de Alcântara? Olha, nós temos Já que visto... o senhor é presidente da Frente Parlamentar de Defesa Nacional, eu suponho que esteja também muito preocupado com Alcântara. Sem dúvida. Nós temos visto aí que o governo, de forma geral, na questão da defesa, ele voltou a ter uma aproximação com os Estados Unidos, né? Não que o governo da Dilma ou o governo do Lula tivessem estabelecido qualquer rixa com os americanos, mas havia uma política de soberania nacional, ou seja, olhar primeiro para o nosso interesse, né? E não se submeter aos interesses, às orientações dos países como os Estados Unidos. Então, o que a gente está notando agora? Que nós estamos retroagindo, estamos voltando atrás na política externa e na política de defesa. Então a questão da base de Alcântara... Política de tirar os sapatos. Exatamente, vamos tirar os sapatos para passar no aeroporto. A base de Alcântara é parte do programa aeroespacial brasileiro. Estavam previstos 2 projetos lá.
um grande empreendimento de lançamento de foguetes feito em parceria com a Ucrânia, certo? E um projeto próprio da aeronáutica que vem sendo desenvolvido há muito tempo, aquele que teve o acidente, que morreram vários cientistas, que está lá pronto, foi refeita aquela plataforma de lançamento, né? E à medida que a gente volta a ter essa negociação, que na verdade é nos submeter aos interesses americanos que querem explorar a base de Alcântara, nós vamos abandonar praticamente os dois projetos, né? O foguete e o satélite. O foguete e o satélite. Então, nós deixamos de ter um programa aeroespacial, que é fundamental. O domínio do espaço aéreo, ele é fundamental para a soberania, porque você sabe, hoje em dia, tudo chega pelo ar, né? Então, quer dizer, lógico, você tem que ter o domínio do espaço terrestre, mas o espaço aéreo é fundamental. Se a gente abandonar o programa espacial, nós vamos ter problemas. Quem substituiu a Ucrânia nesse projeto? Esse projeto está parado. Está parado. A Ucrânia, você sabe... Caiu fora, sim. Nós tivemos problemas políticos lá da Ucrânia. Uma crise com a política Rússia, profunda. Toda aquela crise que paralisou esse processo. Sim. Então nós estamos hoje Seria bom com o explicar projeto ao nosso espectador da TV Afiada, deputado, qual é o valor estratégico daquela base em Alcântara? Qual é por que ela é uma joia da nossa coroa que eles estão tentando entregar para os americanos? Quanto mais você tiver o lançamento de satélites próximo da linha do Equador, mais barato é exatamente o lançamento, porque ele consome menos combustível, você precisa de foguetes menos potentes, né? Então isso barateia muito. Então a base de Alcântara está num ponto estratégico, né? E isso nos favorece muito, ela tem condições de fazer o lançamento, apesar de toda aquela história dos quilombolas, aquela coisa toda que ao longo do tempo se discutiu muito, mas isso hoje está absolutamente preservado, é possível fazer o lançamento, os quilombolas estão na sua região, né? Então todas as condições estão dadas, né, para que ela seja bem utilizada e rendam para o país, né? À medida que a gente fizer um outro acordo, por exemplo, transferir a base de Alcântara para os americanos, nós vamos perder essa fonte de receita. E não é à toa que os americanos estejam de olho em Alcântara, porque provavelmente é tecnicamente muito mais negócio lançar um foguete de Alcântara do que do Cabo Kennedy. Exato, muito melhor. E agora que nós falamos do espaço aéreo, vamos falar de outro ponto que eu acho crucial e o senhor também deve considerar, que é o programa do submarino nuclear com tecnologia francesa, até que o Brasil possa fazer os seus próprios submarinos movidos a energia nuclear. Em que ponto está o programa nuclear ou, pergunto eu, a Lava Jato conseguiu destruir o programa nuclear brasileiro? Olha, é importante só tentar falar aqui em poucas palavras. O programa nuclear brasileiro, ele começa no pós-guerra, com o almirante Álvaro Alberto. Um grande brasileiro. Um grande brasileiro que teve a coragem de trazer uma centrífuga para enriquecer o urânio da Alemanha. Tentou uma vez, não conseguiu, tentou a segunda, conseguiu. E instalou essa centrífuga e começou a desenvolver um programa de enriquecimento de urânio, que nós somos ricos em urânio, né? O Brasil é um dos países que tem as maiores jazidas de urânio do mundo. E isso se tornou um programa na Marinha. Um programa que foi se desenvolvendo, inclusive, no período da ditadura militar. Teve o apoio de um outro grande brasileiro, o político maranhense Renato Archer. Renato Archer, exatamente. E depois um grande cientista da Marinha brasileira, o almirante Otto Silva. Exatamente, o almirante Otto, que desenvolveu uma centrífuga com uma tecnologia que nenhum outro país do mundo tem e que permite uma, vamos dizer assim, entre aspas, produtividade muito além das centrífugas que são feitas nos Estados Unidos, na Alemanha e em outros países. E isso é um segredo, né? A nossa centrífuga... É uma tecnologia própria, tupiniquim, nossa. Exato. E foi desenvolvido ao longo de todo esse tempo pela Marinha até o período do governo Collor, onde ele fez o enterro, né, na Serra do Cachimbo do programa nuclear. Né? Durante o governo Fernando Henrique é paralisado esse programa, mas paralisado do ponto de vista do orçamento propriamente dito. Mas o programa continuou na Marinha. Mas o Fernando Henrique tirou a verba. Tirou a verba, mas o que o pessoal da Marinha fez? Eles economizavam em outras coisas e mantinham o programa funcionando, né?
Aqui perto de Sorocaba, nós temos aí todo um desenvolvimento, né, do reator nuclear do programa do submarino nuclear, né? E isso nos garante um conhecimento também que poucos países têm. Nós somos capazes de fazer um reator nuclear. E o submarino nuclear, ele vem justamente nesse programa, com o objetivo do quê? Aproveitar o conhecimento do enriquecimento do urânio do reator nuclear e desenvolver um instrumento de segurança que é o submarino nuclear, que permite ficar debaixo d'água meses a fio, no limite de que a tripulação aguente, né? Então, não é uma falta do combustível, mas sim a capacidade de resistência do marinheiro. Exatamente. O outro submarino, que é o chamado diesel elétrico, ele tem que subir de vez em quando para pegar 60 ar, em 60 dias para poder respirar. Para poder respirar, e ele é localizado, e isso é a fraqueza dele, a debilidade dele. Então o submarino nuclear é esse desenvolvimento. Só que nós temos dificuldade de ter o desenvolvimento do casco, de uma série de equipamentos que estão sendo fornecidos através de um acordo com a França, né? E esse acordo vem sendo desenvolvido pelo Brasil. Apesar de do tudo, governo Lula ao governo Dilma. o governo Lula iniciou esse projeto, o governo Dilma continua, o projeto vem tendo continuidades, tem um atraso de praticamente 2 anos, mas a Marinha tem feito um esforço muito grande para que o projeto não pare. É importante a gente dizer isso. Os recursos foram reduzidos, mas o projeto vem caminhando, né? E a nossa preocupação com essa reaproximação com os Estados Unidos é que esse projeto possa ser modificado completamente ou até mesmo paralisado. E você vê aí toda a investigação da Operação Lava Jato, muitas vezes se dirigindo, se orientando para essa obra, que tem toda uma obra civil, né, que é desenvolvida pela Odebrecht. Certo? Eu estive lá e vi uma obra de 5.000 operários da Odebrecht construindo, participando da construção do submarino nuclear. Eu vi. Tem uma fábrica do submarino, né, tem um estaleiro do submarino e tem a base naval do submarino. Exatamente. São 3 elementos importantes. Né? E esse projeto, nossa preocupação é exatamente que ele seja paralisado ou desvirtuado, né? Porque ele também pode sofrer uma reorientação. E é contra isso que nós estamos lutando, que aconteça no bojo dessa reaproximação com os Estados Unidos, mas há o uma mudança do projeto. A tecnologia, ou seja, a caixa preta desenvolvida por Álvaro Alberto, almirante Otton Silva, que é o conhecimento do beneficiamento do urânio, isso já esteja na mão dos americanos? Olha, eu não sei, acho que ainda não, né? Acredito que não. Mas, veja bem, existe o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares. Claro. Né? O Brasil é signatário. Sim. Assinou esse tratado, se não me engano, no governo Fernando Henrique. Exatamente. Certo? E existe um segundo tratado que o Brasil ainda não assinou e que ele vai, inclusive avança na pesquisa de elementos do enriquecimento do urânio e outras utilizações da energia nuclear que são paralelas ao desenvolvimento de uma bomba nuclear, certo? Não são exatamente a bomba, mas que eles imaginam que possam ser utilizados para o desenvolvimento de uma bomba nuclear. Então, por exemplo, o enriquecimento do urânio para o reator do submarino nuclear, que não tem nada a ver com bomba nuclear, é importante que a gente diga isso, porque eu até uma vez conversei com um almirante que estava comandando a Marinha, porque ele falava submarino nuclear. Eu falei, almirante, por favor, fale submarino de propulsão nuclear. Isso. Porque as pessoas vão entender que esse submarino tem bomba nuclear. E não tem nada a ver com isso, né? O que nós estamos falando aqui... A Constituição brasileira proíbe fazer bomba atômica. Exato. Mas se nós assinarmos esse segundo tratado... Quer dizer, a Constituição que estava em vigor em 88, porque hoje ela foi destruída. Exato. Se nós tivermos esse segundo tratado assinado, né, o que pode acontecer? Toda essa pesquisa poderá ser fiscalizada, observada em detalhes, né? Ela já é fiscalizada pela Agência Internacional de Energia, mas ela não... A Agência Internacional de Energia, ela fiscaliza quanto entra de urânio e quanto sai de urânio enriquecido. Mas ela não fiscaliza a forma como é feito.
Então ela poderá ser fiscalizada na sua totalidade. Então a nossa grande preocupação é que esse governo não assine esse tratado, né, e que também preserve os conhecimentos e os segredos da tecnologia brasileira. Com relação aos caças que estão sendo construídos em associação com a Gripen da Suécia, eu pergunto, existe a possibilidade de esse contrato ser revogado em benefício da empresa americana Boeing? Quem acompanhou todo esse desenvolvimento observou que houve um processo de seleção, né? De que a Boeing participou? A Boeing participou a empresa francesa Dassault, que produz o Rafale, que é um caça francês, e participou a Saab, que desenvolve o Gripen, né? Que são os 3 caças que o Brasil selecionou. O russo não chegou a participar? Participou no início, mas foi desclassificado, porque o problema do russo, o Brasil inclusive comprou helicópteros russos e tem uma dificuldade enorme de adaptação na tecnologia, de manutenção, de assessoria técnica, uma dificuldade muito grande, quer dizer. E a própria Venezuela sofreu muito com a compra de caças e helicópteros russos, né? Tá. Tem grande dificuldade em manter aquilo no ar funcionando. Então o Brasil selecionou esses 3 e a partir disso foi feita uma intensa negociação com os 3, né? No governo Lula tudo caminhava para que fosse escolhido o Rafale. Quando a Dilma entrou, houve uma rediscussão e se aproximou a decisão do Boeing. Boeing. E depois, com todo aquele episódio da espionagem, a própria Dilma falou, mas que segurança eu vou ter com esses americanos que me espionam, que espionam a Petrobras, né? Foram atrás dos segredos da Petrobras, de exploração do pré-sal. E agora resolveu então se selecionar o Gripen, que era também, por coincidência, o mais barato, mas com um problema de que o motor dele é um motor americano, né? É interessante observar que mesmo com essa história sendo razoavelmente pública, né, vamos dizer que não é popular, mas é pública, um procurador de Brasília resolveu investigar se havia, dentro da Operação Zelotes, que é uma dessas operações lançadas, se havia algum pagamento dessa empresa Saab para o ex-presidente Lula, né? E iniciou uma investigação colocando sob suspeita esse contrato. Eu acho que agora isso não vai à frente porque esse procurador abandonou a procuradoria, foi contratado por uma empresa privada e eu imagino que talvez quem venha no seu lugar não observe o absurdo de toda essa situação e resolva não reconhecer esse problema. Eu, inclusive, já tive com o comandante da Aeronáutica manifestando a nossa preocupação, né, porque às vezes as Forças Armadas elas acham que isso não vai para frente, tal. E eu falei, olha, brigadeiro, eu acho que isso é muito preocupante, eu acho que o Brasil e a Força Aérea em particular tem que cuidar desse problema, porque existem interesses em que o Brasil não tenha o caça ou que se desfaça esse contrato para refazer de uma outra forma. Mas ser entregue o caça à Boeing, não há mais esse risco? Não, o contrato é com a Saab, né? Quer dizer, acho que é muito difícil que isso aconteça, né? E Só um detalhe, né? Houve um momento em que a Embraer estava se aproximando de fazer um contrato de parceria com a Boeing, né? Então, como a Embraer será a fabricante desse caça aqui no Brasil, do Gripen, de um caça, o Gripen adaptado ao Brasil, isso pode acabar acontecendo lá na frente. Esse contrato mais ou menos que paralisou, mas pode ser retomado, né? Qual a providência que o senhor tomou para impedir a privatização do satélite SGDC? Nós fizemos 2 atitudes, né? Uma em provocar o Ministério Público, né? Para que o Ministério Público investigue todo esse processo, né? Então, o Ministério Público, junto com outros líderes de outros partidos de oposição, nós fomos ao Ministério Público pedindo uma providência do Ministério Público, uma investigação do Ministério Público. E fomos também à Justiça Federal, no sentido de paralisar
o processo em curso. Então foram duas medidas de ordem jurídica, uma provocando o Ministério Público e outra indo diretamente à Justiça. Eu, evidentemente, me recorri para me preparar para essa entrevista a uma excelente reportagem na Carta Capital do André Barrocal, uma reportagem de título Cambalacho Sideral. Temer trata a privatização irregular do primeiro satélite brasileiro enquanto prepara o socorro camarada para a encrencadíssima Oi. Essa operação toda, esse cambalacho, na sua opinião, como dá a entender o Barrocal, é para salvar a Oi? Olha, é evidente que o governo está tendo uma atitude de tentar salvar a Oi, né? O que nós precisamos ver é o seguinte, é importante, acho que às vezes até a gente tem que salvar empresas, né? Você vê que nos Estados Unidos, na crise de 2008, o Obama decidiu salvar a General Motors. E, né? Os bancos. E os bancos. Aqui no Brasil mesmo se salvaram os bancos, né? Com o Proer. Então, com o Proer. Eu não acho que em algum momento você deva, enfim, jogar pelos ares. Em alguns momentos é importante salvar algumas empresas. Mas o importante é a gente ver o que vai resultar daquilo. Enfim, quem vai ficar com a Oi se ela for salva? Qual vai ser o resultado dessa operação? Então, essa é a nossa preocupação. Existe uma hipótese muito plausível, e eu já expressei isso no Conversa Fiada, de que a Oi seria toda ela salva, devidamente saneada, né? Nós, cidadãos, íamos engolir os abacaxis da Oi, e ela limpinha seria vendida com o dinheiro baratinho do BNDES à Rede Globo para poder enfrentar as concorrentes estrangeiras na distribuição de conteúdo. Porque você tem razão. Hoje o problema é que a Globo, enquanto produtora de conteúdo, ela está sofrendo uma concorrência violenta. E segundo já explicou o Conversa Fiada, a Globo hoje não tira mais lucro do produto vender conteúdo em troca de publicidade. A Globo está ganhando dinheiro na participação dela na TV por assinatura e ganhando dinheiro nos juros. Exato. Então ela precisa de uma plataforma poderosa para enfrentar os americanos que estão chegando aí de forma avassaladora. Exatamente. E a Oi pode ser o instrumento para isso. Tá bom? É uma hipótese. É uma hipótese. Mas nós precisamos observar esses passos que serão dados. O fato é o seguinte, a Globo, ela se tornou um problema para o país, porque é uma empresa que é monopolista, né? Ela tem uma capacidade... Virtual monopolista, menos aos domingos. Mas é uma monopólio do ponto de vista da informação para a população, porque ela, ao concentrar a própria central e toda uma rede de emissoras retransmissoras no país, ela praticamente acabou com a cultura nacional. Você antigamente ia no Nordeste, você tinha acesso a uma cultura própria. E os canais de televisão... O Rio Grande do Sul, ou o interior de Santa Catarina, hoje todo mundo fala como as atrizes da novela da Globo. Exato, todo mundo falando meio carioquês, né? Então, o que acontece? Não é esse o defeito, desculpa. Não tenho nada contra o carioca, mas eu acho que a gente tem que valorizar a cultura regional. Claro. E essa rede de retransmissoras da Globo não o faz. Não o faz. Né? Segundo, ela tem uma associação com rede de rádio também. E jornal, e jornais. E revista, e blog, e internet, tudo. É isso que cria o monopólio do ponto de vista da informação. Então, o que é necessário? Não é... Muitas vezes a gente fala, não, o PT quer controlar, quer censurar, quer impedir a divulgação de informações. Não, o que nós queremos é pluralidade. Mas quando aí, nós falamos em controle da mídia, é que não se criem monopólios a ponto de que as pessoas só tenham acesso a um ponto de vista. Perfeito. Mas isso aí é por pouco tempo, porque com a eleição do presidente Lula, aparentemente inevitável, a Globo nunca mais será igual. Tenho certeza disso.